Muito boa tarde. Entramos em tempo real para atualizar com mais notas informativas a partir dos estudos centrais da televisão de Moçambique. E neste momento queremos convidar para que possa se juntar em antena a jornalista Suzete Nikis, que responde a partir da presidência da República na cidade de Maputo. Traz mais detalhes sobre mais uma sessão do Conselho de Ministros. Suzete, boa tarde. Quais são as notas informativas que se pode partilhar a esta altura? Muito boa tarde, a Clemina Citói. Respondemos a partir da Presidência da República, onde acabou de terminar em instantes mais uma sessão do Conselho de Ministros. Dentro de instantes vamos poder saber o que é que foi debatido, o que é que foi discutido durante essa sessão, enquanto aguardamos a entrada do porta-voz da sessão do Conselho de Ministros, que será hoje presidida pelo Ministro da Planificação, Salim Valá, que já se faz a sala para poder prestar declarações à imprensa. Vamos acompanhar. Boa tarde, colegas da comunicação social. Excelências, com as condições criadas para a conferência de imprensa, por favor. Obrigado. Muito boa tarde. O Conselho de Ministros realizou, no dia 11 de novembro de 2025, a sua 38ª sessão ordinária. Nesta sessão, o Governo apreciou o relatório de participação de Sua Excelência Daniel Francisco Chapo, Presidente da República de Moçambique, na Cimeira dos Líderes Mundiais sobre Mudanças Climáticas, COP30, em Belém, na República Federativa do Brasil, de 5 a 7 de novembro de 2025. O Conselho de Ministros apreciou e aprovou o decreto que altera o número 2 do artigo 10 do Estatuto do Gestor Público, aprovado pelo Decreto número 28/2005, de 23 de agosto. A alteração elimina a necessidade de as empresas do Estado apresentarem uma justificação específica e o pagamento de uma indemnização sempre que ocorre uma exoneração do gestor público por mera conveniência de serviço. O Conselho de Ministros aprovou a resolução que altera o artigo 2 da Resolução número 44/2016, de 30 de dezembro, que aprova a Estratégia de Desenvolvimento Econômico do Corredor de Nacala, designado PEDEC-Nacala. Esta alteração visa, essencialmente, transferir as competências que estavam atribuídas ao ministro que superintendia a área da Indústria e Comércio, ora extinto, para o ministro que superintende a área da Planificação e Desenvolvimento. O Conselho de Ministros aprovou a resolução que autoriza o Ministro de Transportes e Logística a constituir uma equipa técnica para negociar, em ajuste direto com a empresa Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique, CFM, empresa pública, os termos da concessão na forma de parceria público-privado para concepção, construção, operação, gestão, manutenção e devolução da terminal logística de Dondo, na província de Sofala. O projeto a ser implementado através da parceria público-privado prevê que o Caminhos de Ferro de Moçambique, através da subsidiária CFM Logistics, desempenhará, construirá e operará o Porto Seco de Dondo para funcionar como Porto Seco integrado ao Porto da Beira, para garantir, dentre outros, a expansão da capacidade do Porto da Beira, a redução do congestionamento do tráfego na cidade, no Porto e na cidade da Beira, e o estímulo ao desenvolvimento econômico com destaque para a zona do Dondo. O Conselho de Ministros apreciou o estágio da implementação do programa Energia para Todos, iniciado em 2019 e que permitiu assegurar um aumento médio de cerca de 7% da taxa de acesso. O número de ligações anuais antes do programa era inferior a 150 mil. Com a implementação do programa, a taxa de ligação é agora de mais de 500 mil, sendo que para 2025 já foram alcançados 434.289 novas ligações, o que corresponde a 72,4% da meta anual. O programa permitirá aumentar o nível de acesso para 100% até 2030, garantindo que todos os moçambicanos tenham acesso à energia elétrica. O Conselho de Ministros apreciou o balanço da implementação do Programa de Reconstrução Pós-Ciclone, PREPOC, no período de 2019 ao primeiro semestre de 2025. Em termos de progresso, destaca-se a reconstrução em mais de 4.000 km de estrada e 40 pontes, bem como de 1.352 km de linhas de transmissão de energia elétrica. Foram construídas 3.514 salas de aulas, com destaque para
Escola Secundária de Mafambice, 53 salas em Dondo. Escola Secundária Geral Samora Machel, 35 salas na cidade da Beira. Escola Primária Completa, 11 de novembro, 16 salas na cidade da Beira. Escola Primária Completa, 25 de junho, 22 salas na cidade da Beira. Escola Secundária Geral de Estoril, 15 salas, mais um bloco multiuso na cidade da Beira. Escola Primária Completa de Guaraguara, 23 salas em Buzi. Escola Primária Completa, 25 de setembro, 13 salas em Buzi. Escola Básica de Muda Mufo, 18 salas em Nhamatanda, faltando a conclusão de mais de 96 salas. Está concluída a reabilitação de 36 unidades sanitárias, estando outras 54 em reabilitação. Foram concluídas e entregues 11.457 casas, 55% das habitações planificadas, das quais 7.914 construídas e 3.543 reabilitadas. Em termos de recuperação empresarial, foram concluídos e assinados 600 acordos de subvenção com micro, pequenas e médias empresas, num montante de 475 milhões de meticais. O Conselho de Ministros apreciou o balanço da implementação da Estratégia de Reforma e Desenvolvimento da Administração Pública 2025 até o terceiro trimestre. Nesse período, temos a destacar as atividades desenvolvidas pelos diferentes setores para a modernização e informatização dos serviços para melhor servir ao público. A informatização da administração pública constitui um dos pilares desta governação, como uma das estratégias de combate à corrupção e para a prestação de serviços de qualidade aos cidadãos. O Conselho de Ministros apreciou ainda o relatório de atividades realizadas no âmbito da gestão de ativos no primeiro semestre de 2025 pelo Gabinete de Recuperação de Ativos. Nesse período, o gabinete recebeu 24 imóveis, sendo hotéis, residências, armazéns e 248 viaturas. Em termos de ganhos em arrendamento dos bens apreendidos, foram coletados perto de 54 milhões de meticais. Muito obrigado. Excelência, muito obrigada. Vamos abrir espaço para os colegas colocarem questões e pedimos e reforçamos o nosso pedido para que nos cinjamos à sessão ordinária do Conselho de Ministros. Boa tarde. Clemêncio Feijão, eu sou jornalista da STV. Tenho algumas questões para o Ministro, que é porta-voz dessa sessão. A primeira tem a ver com o processo de reconstrução, que está ligado aos ciclones que o país tem vindo a sofrer. O Ministro falou daquilo que foi realizado até aqui. Eu gostava de saber o que é que ainda falta por realizar, até quando é que será realizado e quanto é necessário da parte do Governo para realizar essas ações. Essa é a primeira questão que eu tenho. A segunda questão tem a ver com uma preocupação dos moçambicanos em Cabo Delgado e a nível nacional, por causa de um anúncio feito pelo edil de Pemba. Diz que há aumento de solicitação de posse de armas em Pemba e isso está a preocupar, de certa forma, a população. Eu gostava de saber se o governo tem algum conhecimento em relação a este aumento significativo de pedido de posse de armas por parte de moçambicanos, principalmente empresários e funcionários públicos lá em Cabo Delgado, particularmente em Pemba. A terceira questão que eu tenho tem a ver com um caso que assistimos esta semana, que foi levado à Procuradoria-Geral da República e envolvia o Diretor Nacional do Tesouro. Ele foi ouvido. Gostávamos de saber também da parte do governo se tem mais elementos. Sabemos que é um caso, ou são vários casos ligados à corrupção, porque funcionários públicos do Ministério das Finanças estão a cobrar determinadas taxas aos empresários, principalmente os que fornecem serviços ao Estado, para poderem ter os seus valores devidos, e isso está a criar alguma preocupação e o caso chegou até a Procuradoria. Queremos ter mais elementos em relação a isso. E a última questão, que não é menos importante, Sr. Ministro, tem a ver com uma reportagem que a STV fez no último fim de semana, passou no último fim de semana, que tem a ver com o projeto FAMA. Há 1 ano ou 2 anos fez uma auditoria e os moçambicanos querem saber quais são os resultados dessa auditoria, porque o projeto parou e há pessoas que
tinham recarregado seus valores nos seus cartões e até hoje não têm este dinheiro e não sabem como é que vão seguir. Obrigado. Sim, vamos. E para aqui de Miramar, Por favor, vamos dar espaço e depois vamos voltar. Obrigado. Sobre essas questões que levantou o jornalista da STV, dizer que efetivamente o plano de reconstrução pós-ciclones é um plano que está correndo segundo aquilo que foi previsto, não é? Há várias infraestruturas nesta componente, sobretudo de educação, de saúde, que estão a ser repostas. Algumas delas não naquilo que era previsto em termos de timing inicialmente, mas à medida que os recursos estão disponíveis, vem estando a ser realizado. Há uma outra componente que tem uma particularidade, aquela de financiamento a projetos micro, pequenas e médias empresas, que tem uma dinâmica própria em função daquilo que eram as ações que eram realizadas por agentes econômicos de diferentes dimensões. Portanto, é um processo que está em curso, não cumpriu rigorosamente o prazo estabelecido por exigências mesmo de recursos, mas o plano está sendo levado a cabo e pensamos que todas aquelas ações na parte das infraestruturas estão no bom ritmo e aquelas na parte do desenvolvimento econômico, através do suporte aos empresários, também está conhecendo uma dinâmica. Sobre dois aspectos, como disse a diretora do Gabinfo, era bom mesmo que nos concentrássemos naquilo que foi debatido, e eu, como porta-voz da sessão, só posso manter aquilo que foi as discussões havidas, e penso que em momento oportuno o Governo, através dos seus vários canais, vai poder esclarecer sobre esses assuntos. Dizer que a questão do porte de armas é um assunto sério, não é? Sobretudo numa província que há focos de terrorismo e que o governo vai levar com muita atenção e é preciso assegurar o controle das armas, porque as armas, quando estão em mãos alheias de pessoas que não estão licenciadas, não estão autorizadas, isso só complexifica ainda uma situação que o trabalho que estamos a fazer é para estabilizar a zona, estabilizar a situação dos distritos. Sobre o aspecto que se referiu ao caso de corrupção, é preciso transmitir aqui que esta é uma política, uma estratégia do governo. O presidente Chapo tem referido inúmeras vezes que o combate à corrupção é um assunto, não é fácil, não é recente, não é um processo linear, nem é um processo automático. E o bom disto é que temos que tomar as medidas necessárias para que possamos combater, porque cada recurso que é desviado daquilo que é a finalidade objetiva, estamos a tirar oportunidade para os moçambicanos beneficiarem de saúde, educação, eletricidade, boas estradas, e portanto este é o nosso foco. Mas no momento apropriado e até reservando, é um assunto que as pessoas são ouvidas, mas às vezes como declarantes só. Então deixemos que as instituições apropriadas possam, no momento mais adequado, poder vir a transmitir aquilo que são os sinais, até mesmo para garantir a presunção de inocência, que é algo que todo cidadão tem que ter isso em conta. Neste caso em concreto, está a ser ouvido mesmo como declarante. Bem, é algo que as instituições apropriadas, neste caso o Gabinete de Combate à Corrupção, está a trabalhar nesse assunto, e em momento apropriado o Governo, através de seus canais, virá a público transmitir aquilo que foi o despejo, num assunto que é muito importante, que é do combate à corrupção. Sim. Algumas escolas na Matola começaram os professores a paralisarem as aulas, a preocupação é a mesma, tem a ver com as horas extras, num cenário em que estamos a entrar para os exames finais. O que eu gostaria de saber é que, será que não teremos a mesma situação que houve no ano passado, onde alguns professores acabaram não fazendo, não examinando os alunos? O que é que o governo está a fazer para que esses professores tenham até o final do ano ou até o início dos exames nas suas contas o pagamento das horas extras? Esta é uma questão também pertinente, não é? E como disse, nós já estivemos a gerir esses assuntos também no passado. A primeira mensagem é que, efetivamente,
há um trabalho que está sendo feito já de algum tempo para cá, no sentido de resolver-se o problema das horas extras na educação, mas também este assunto na saúde, também, que é um setor que demanda recursos para resolver este tipo de situações. E há um trabalho que está sendo feito, não é? O setor específico, o Ministério da Educação e Cultura, o Ministério das Finanças, o Ministério da Administração Estatal também, obviamente, estão a trabalhar para ver se encontra uma saída para que efetivamente se resolva este problema. Também não é um problema novo. E o que nós apelamos aqui aos nossos professores, aos funcionários do Ministério da Educação, tem um papel muito importante no desenvolvimento do país, lidando com crianças, para que tenham alguma paciência, que este assunto está a ser tratado e, a momento apropriado, vai ser resolvido, como haviam outros assuntos também ligados a esta componente também, que ficaram solucionados em parte. Estamos a atravessar, se recordam, nós tivemos 3 trimestres seguidos de uma contração econômica, são momentos difíceis, o PIB a desacelerar, então a situação está tendencialmente a melhorar. Vamos ter, tudo indica, boas notícias em termos do PIB no 3º trimestre, e penso que com mais capacidade de dinamizar a economia, da arrecadação de receitas, esses problemas poderão ser mais facilmente solucionáveis. Mas aqui a mensagem forte que queríamos sublinhar é apelar aos professores para a compreensão, para poderem continuar com a sua missão, que é uma nobre missão para o desenvolvimento do nosso país. E a tarefa mais importante é a educação. A educação é central. Eu tenho uma questão que tem a ver com o livro escolar, que é uma questão muito pertinente, tem a ver com as nossas crianças. Por favor. Espero que... Hoje eu falo do projeto de expansão de energia para todos, 100% até 2030. Eu queria saber quais são os mecanismos que o governo vai adotar, com vista que este plano não falhe. E a outra questão que eu tenho é sobre o processo de modernização e informatização da função pública. E neste momento, quais são os setores-chave que o governo está a priorizar com vista a acelerar este processo? Obrigado. Bem, sobre esta questão da eletrificação, é muito importante, quer dizer, que continuemos a aposta no acesso universal à energia elétrica, da rede nacional, mas outras redes, porque aqui precisamos de encontrar todo o potencial que o país tem na energia hidroelétrica, na energia solar, na energia térmica, até para garantir o processo de diversificação energética que é vital. São recursos significativos que têm estado a ser aplicados para a eletrificação do país, mas aqui dizer que o governo tem contado também com vários seus parceiros, alguns são recursos próprios que o Estado tem do seu orçamento, que analisa para a eletrificação, mas através de créditos, através de donativos, de vários parceiros, tem estado a ser levado a cabo um amplo programa de expansão da energia elétrica. E aqui o contributo do setor privado é muito importante, porque há vários projetos de parceria público-privado na área de energia que estão a ser deslanchados, que estão em implementação, e pensamos que, se tudo correr bem, podemos conseguir alcançar essa métrica até 2030. Sobre a modernização, e é uma grande aposta também deste governo, que é da digitalização, expandir isso para todos os setores. Para todos os setores, não é? Na cobrança de impostos, na educação, na saúde, quer dizer, organizar o processo até para resolver problemas de uso adequado de recursos, evitar a corrupção, evitar atrasos. Então, em todos os setores estão a ser projetados e já em curso alguns deles. Por exemplo, nós na semana passada estávamos a falar, estamos já na última fase de ter uma plataforma digital para o Fundo de Desenvolvimento Econômico Local, para aqueles que estão nos distritos, nos municípios, possam concorrer através dos sistemas digitais. E isso é possível fazer. Estamos a trabalhar para expandir, não só para um ou outro setor, mas tudo o que é a função pública, e também o incentivo ao próprio setor privado, à sociedade civil, usar estes meios disponíveis atualmente. Eu tenho mais uma questão, se me permitirem. Tem a ver primeiro com o que o ministro estava falando. O presidente da República participou da COP30. Gostava de perceber quais são os resultados que conseguiram alcançar e quais são as principais propostas que Moçambique levou para este evento. E a outra questão que gostava de colocar tem a ver com a distribuição de livros escolares.
o governo havia prometido fazer diferente e distribuir livros escolares ainda este ano, para não ter os mesmos problemas que temos vindo a assistir nos últimos anos, onde chega o ano e depois não temos o livro escolar lá para os alunos. E também houve aquela promessa no passado dos livros da primeira, terceira classe. Gostava de saber se a fábrica tinha que produzir esses livros em Moçambique, se já está operacional, quantos livros já produziu, e é tudo. Gostava de colocar. Sobre esta parte mais específica do livro escolar, a fábrica, quantos livros, eu reservo o direito de não fazer nenhum comentário, não tenho os números sobre isso, mas dizer que efetivamente esta é uma das grandes preocupações que nós temos. Como foi bem dito, as horas extras, o pagamento dos professores, a questão do livro escolar para as nossas crianças, isto é central. E há todo o trabalho a ser feito. Às vezes nós encontramos obstáculos pelo caminho, mas o esforço é mesmo procurar garantir que as nossas crianças, os nossos jovens e adolescentes tenham a melhor educação possível para poderem ajudar nos desafios do desenvolvimento do nosso país. Sobre a COP, a participação do Sua Excelência o Presidente da República na COP 30 em Belém, penso que levamos lá um pacote muito importante. Se recordam-se, a 16 de setembro o governo aprovou a estratégia de financiamento climático. E nós colocávamos lá no documento que nós precisamos, até os próximos anos, cerca de 37 mil milhões de dólares só para fazer frente aos eventos climáticos extremos. Está um pouco ligado à questão que tivemos da zona Sofala, não é? Que foi muito fustigada pelos ciclones, pelas intempéries. E, portanto, passamos lá a mensagem de que Moçambique, apesar de ser um país que polui pouco, mas tem estado a sofrer dos efeitos disso, e aquela era uma plataforma global onde estavam lá chefes de Estado de vários países do mundo, representantes de organizações internacionais, e conseguimos lá não só passar essa mensagem de que precisamos, para mitigar o efeito dos eventos climáticos extremos, de ter recursos para o financiamento climático. E aqui era uma importante oportunidade de dizer que o financiamento climático não é só para especificamente aspectos ligados ao clima. É também para a saúde, é para a educação, é para estradas, é para digitalização, é para vários outros aspectos da vida econômica, social e cultural do país. E, portanto, pode-se passar lá em revista, mas como sabem também, o nosso presidente teve encontros com outros chefes de Estado, teve encontros com representantes de várias empresas, e que efetivamente os resultados são muito positivos, incluindo na reativação daquilo que é a cooperação tradicional que tivemos com o Brasil, que é um importante parceiro internacional de Moçambique, que já no passado deu grande aporte ao nosso desenvolvimento socioeconômico do nosso país. Obrigado. Excelência, queremos agradecer também aos colegas da comunicação social e dar por terminada a conferência de imprensa. Muito obrigado. E foram estas declarações que acabamos de acompanhar pelo porta-voz desta sessão ordinária do Conselho de Ministros, que decorreu aqui na cidade de Maputo, onde foram debatidos vários pontos, concretamente a concessão do terminal seco de Donto, a aceleração da identificação para todos até 2030 e também o processo de modernização e informatização do setor público. Para mais detalhes desta nota, vamos acompanhar nos próximos serviços noticiosos da televisão de Moçambique. Boa tarde. Muito bem dito, Suzete Niquícia, a partir da Presidência da República, a partilhar as principais notas informativas que marcaram mais uma sessão do Executivo moçambicano, que esteve reunido e apresentou as principais decisões que foram tomadas, mesmo pelo Executivo, com vista a galvanizar o crescimento económico e social do país. Mais detalhes desta sessão do Conselho de Ministros poderá conferir nos próximos serviços noticiosos da televisão de Moçambique. Boa tarde.